E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre engenharia florestal. E eu queria começar te dizendo, se você tem dúvidas sobre o que é engenharia florestal e o que é engenharia ambiental, essa dúvida vai ser sanada aqui hoje, tá bom, pessoal? Eu tenho hoje o prazer de ter aqui um parceiro nosso do Pão Diário que já participou do Conexão Universitária, que é o Carlos, e ele já vai se apresentar. E ele é um baita engenheiro florestal que vai estar aqui conversando sobre a sua área de atuação. Galera, antes da gente começar a falar sobre essa área tão importante para os nossos dias, para a nossa sociedade e para o meio ambiente, e que muitas vezes a gente não sabe tudo que pode ser feito através de um engenheiro florestal, eu quero te lembrar de algumas coisas, e a primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, quero te convidar a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui do Ministério. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades do que a gente está postando, do que a gente está escrevendo, dos livros que a gente está publicando também. Então, fica o nosso convite para você nos seguir lá no Instagram. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, tenho 24 anos, sou membro da Alcance Curitiba e já fiz um bocado de parte de movimentos universitários e hoje trabalho aqui no Pão Diário Universitários. E como eu disse, eu tenho a honra de ter aqui um parceiro, o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez, irmão, e se apresentem para a gente, fala um pouquinho sobre você. Fala, João. Fala, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estar de volta aqui com vocês. É sempre um prazer servir vocês. E para quem não me conhece, gente, meu nome é Carlos. Eu sou aí o que a galera chama de bivocacionado, ou então fazedor de tendas. Então, eu sou missionário da Mocidade para Cristo do Brasil e também atuo com engenharia florestal, como engenheiro florestal, na iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, que é uma iniciativa da ONU, que atua aí mobilizando lideranças religiosas para atuarem nas questões climáticas, né? E não sei mais, tenho 29 anos, sou capixaba da melhor cidade desse país, gente, Vila Velha, Espírito Santo. Desculpa aí a todos, mas fazer o quê, né? Tive esse privilégio de nascer aí na melhor cidade, mas hoje eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é isso, assim. Acho que brevemente é isso. Show de bola, mano. Cara, o prazer é todo nosso de ter você aqui conosco mais uma vez. Eu tenho certeza que as pessoas aqui, o pessoal que está nos ouvindo, serão muito edificados através da sua vida. Mano, bora para nossa temática então? Bora. Engenharia florestal. O que será que o engenheiro florestal ele faz ou ele pode fazer? E aí, mano, responde essa pra gente. O que o engenheiro florestal faz ou pode fazer? Manda aí. Cara, a engenharia florestal é a área da ciência que atua com os recursos naturais. Então, quando a gente para pensar em recursos naturais que tem, a gente tem água, tem florestas, enfim, tudo isso. E, e o engenheiro florestal é o profissional que está habilitado a manejar esses recursos florestais, em especial os recursos aí que vêm da floresta, né? Então, toda a madeira, frutos, sementes, enfim, tudo que é gerado dentro de uma floresta, o engenheiro florestal é o profissional que maneja. E aí a gente se divide em duas grandes áreas, talvez aí, que seria a área de conservação, que a gente começa a pensar um pouco mais aquela galera que trabalha ali focada na preservação, focada na conservação, focado mesmo em gestão de unidades de conservação, em proteção do meio ambiente, todas essas áreas, e uma área que vai mais para o ramo da indústria. E aí já trabalha com o manejo propriamente dito, então extração da madeira para poder produzir seja lá o que for, ou então cultivar uma floresta plantada com alguma finalidade. Toda essa área aí que é mais industrial. Então a gente tem essas duas grandes áreas aí dentro da engenharia florestal, basicamente. Show de bola, show de bola. Agora vou te perguntar, né, a pergunta que eu já iniciei o episódio aqui. Cara, sana essa dúvida aqui pra gente, né? Qual que é a diferença então do engenheiro florestal e do engenheiro ambiental? 10 em cada 10 pessoas fazem essa pergunta, né? Qual que é a diferença? Cara, o engenheiro ambiental, ele também cuida de meio ambiente, assim, né? Mas ele está focado na cidade. O foco do engenheiro ambiental é a cidade. Ele está olhando para os resíduos que a cidade está produzindo e pensando como que eu vou tratar isso.
Então, ele olha para a poluição do ar e ele pensa, como que eu vou resolver isso? Tratamento de esgoto, tratamento de água, geração de energia elétrica, tudo isso aí é um engenheiro ambiental que está mais focado. O engenheiro florestal, a gente realmente está focado no recurso em si. Por mais que algumas áreas se comuniquem, por exemplo, tanto engenheiro ambiental quanto engenheiro florestal vão atuar aí com licenciamento, dando autorização à empresa para poder se adequar ambientalmente, né? Então, emitindo essas autorizações. Os dois atuam com isso. Os dois atuam com recuperação de áreas degradadas. Então, você tem uma área que está abandonada, ou então uma área que foi poluída, que foi usada, e você quer recuperar essa área. Os dois podem atuar com isso. Por mais que tenham esses pontos de contato, a grande diferença é essa. O engenheiro ambiental está ali totalmente focado na cidade, na questão ambiental dentro da cidade, da área urbana, e o engenheiro florestal está aqui focado em atuar com um recurso propriamente dito, com a madeira, com a semente, com fruto, enfim, com os recursos do meio ambiente aí. Muito bom. Cara, isso é bem bacana que você comentou, porque aqui em Curitiba a gente tem a Cidade Industrial de Curitiba. Sim. Foi todo um bairro pensado justamente nisso, porque para onde, né, o vento, né, passa por aquele bairro, ele joga todos os resíduos para um lado específico. Então, ela foi justamente colocada naquela posição para causar menos danos, né, tanto para a cidade em si, como também para o que está ao redor daquele bairro. Então, isso é muito bacana de você comentar. Show de bola. Pois é, tem uma história muito legal assim, nesse sentido, que é de uma universidade lá no sul do Espírito Santo, que quando ela foi construída, eles foram usar a carta de ventos, né, que você tem, só que pegaram a carta de uma cidade chamada Alegre, no sul do país. E a direção dos ventos é diferente. Então, esse prédio é super quente, porque eles construíram ele na direção errada, numa direção que não pega vento, que não aproveita os ventos. E aí dá esses problemas, né? Esses 1000 problemas aí. Por quê? Por causa de uma má gestão ambiental no processo ali. Né? Cara, valeu por sanar a nossa dúvida aí, galera. Agora você já pode compartilhar com seus amigos, né? Que você sabe a diferença entre o engenheiro florestal e o engenheiro ambiental. E, mano, deixa eu te perguntar, e como que você decidiu ir para a área da engenharia florestal? Houve alguma interferência divina ou foi só por, cara, tenho aptidão para isso? Conta aí pra gente. Cara, teve uma interferência divina que eu acho que foi necessária ao momento, né? Mas foi assim, eu sempre tive muita certeza que eu queria fazer jornalismo. E eu passei a vida inteira falando que eu ia fazer jornalismo na Federal de Viçosa. Essa foi minha trajetória na escola. Assim. Quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, baixou uma lei que não precisava mais da formação superior em jornalismo para poder ser jornalista. E aquilo me pegou assim, eu falei, caraca, então eu posso ser outra profissão e jornalista, entendeu? Vai dar tudo certo. E aí eu comecei a olhar outros cursos e nenhum deles, assim, eu consegui me identificar. Então, no meu 3º ano de faculdade, de escola, assim, eu rodei em 1000 cursos. E ainda naquela época tinha a segunda fase do vestibular. Eu formei na Federal do Espírito Santo, né? E aí a primeira fase era Enem e a segunda fase eram as disciplinas do curso, disciplinas específicas. Então, no meu caso de engenharia florestal, eu fiz química e matemática. Mas durante o ano eu estudei para quase todas específicas. E aí eu comecei a desistir das áreas de humanas quando eu fui para a específica de português. Que eu falei, caraca, eu não quero isso para minha vida. Nossa, nunca, assim, nunca. Não vou fazer isso comigo. Aí abandonei português, assim. E aí eu comecei a ver as outras. História, eu amava história, continuei em história. Amava química, continuei em química. E fui indo assim nessa pegada, mas principalmente ali história e matemática, porque eu pensei assim, cara, se no final do ano eu decidir ir para uma coisa mais humanas, tem história aqui que é meio do caminho. Se for mais exato, sem matemática. Nesse meio tempo, eu comecei a me envolver muito com a Mocidade para Cristo, muito mais do que eu já estava envolvido, e comecei a me envolver muito com questões sociais. Então, trabalhar, por exemplo, em casa lá, todos os meus sábados de 3º ano do ensino médio, eu ia para uma casa lá, atender criança e tudo mais. E eu fui nessa pegada. Nisso daí, eu comecei a me sentir muito inclinado ali para algum curso na área de social mesmo. Assim. Então, serviço social, algum curso na área de saúde, talvez que eu pudesse me engajar mais nessas questões. E fui pensando, mas nada dava certo. Quando chegou na época de fazer a inscrição para o vestibular,
eu fiz umas 3, 4 inscrições e não paguei nenhuma. E fui segurando, sabe? Fui segurando ali. Eu falei, cara, nenhuma... Não tinha certeza. É muito cruel, né, gente? Assim, fazer um parênteses aqui. É muito cruel o nosso modelo brasileiro de faculdade, assim, né? Desse processo de escolha. Porque até o 3º ano, nosso modelo educacional, seus pais decidem tudo por você. Aí chega no 3º ano e as pessoas têm certeza que você está pronto para decidir o que você vai fazer o resto da vida. E é isso, entendeu? Então é muito cruel. Eu estava vivendo essa pressão, assim. E aí tinha feito várias inscrições para o vestibular, não tinha pago nenhuma. E rolou um culto de missões na minha igreja, na igreja que eu congregava. E aí, nesse culto de missões, eu lembro que o missionário falou assim, cara, vocês acham que querem fazer missões e tem que se fazer um curso na área de saúde, ou tem que fazer jornalismo, ou serviço social, porque só tem isso em missões. Mas missões vai muito além. Eu nunca vi ninguém pensando em comunidades, eu nunca vi ninguém pensando em psicologia ambiental, pensando em meio ambiente e querendo ir para o campo para trabalhar com essa área. Caraca. E aquilo assim deu uma luz na minha cabeça. Eu falei, caraca, é verdade, essa área toda de comunicação, de psicologia ambiental, de comunicação, meio ambiente, ser humano. E aí cheguei em casa e fui estudar essa área, fui ver o que tinha. Achei a engenharia florestal e nessa semana seguinte eu fui fazer teste vocacional. E uma coisa do teste vocacional é que ele te dá vários cursos, né, em várias áreas. E você escolhe, porque a grande verdade assim que a psicologia trabalha, e que é uma verdade do evangelho também, é que é muito mais do que o que você faz. Você não é o que você faz. Sim. Você é um ser humano completo. Deus te fez completo, e aí você vai fazer alguma coisa, mas essa coisa não te define. Esse curso que você faz não te define, né? E aí, para mim, saiu jornalismo, saiu político, mas também saiu engenheiro ambiental, saiu engenheiro florestal, saiu até pastor. Olha só. Foi muito bacana, assim. E aí, nesse processo de escolha, eu escolhi a engenharia florestal, né? Me apaixonei, e eu entrei muito certo porque eu queria trabalhar com psicologia ambiental, eu queria trabalhar essas relações entre ser humano e meio ambiente ali dentro. Então, foi esse meu processo aí de escolha e essa intervenção divina desse culto de missões que rolou na minha igreja. Assim. Muito, muito massa, mano. Que da hora. É muito legal ouvir esse tipo de história, porque eu sempre falo, cara, que um chamado, uma vocação, ela nasce de dois lugares, né? Que ou são em conjunto ou um ou outro, né? Que é um lugar de amor muito grande por algo, né? Aquilo que machuca o nosso coração, né? E daí nós precisamos fazer algo em relação àquilo, ou uma indignação, né? A gente olha para aquilo e se indigna e fala assim, cara, alguém precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? E o Senhor coloca, né, isso no nosso coração. Então, mano, que massa a sua história. E, cara, eu dei uma breve pesquisada sobre engenharia florestal e eu compreendi e entendi que o engenheiro florestal ele é responsável, né? Assim como você disse, por planejar, organizar e controlar o uso de recursos naturais, renováveis e ambientais. E eu queria te perguntar, mano, como que você se sente, né, sendo responsável por ajudar a administrar os recursos que o Senhor nos disponibilizou? Conta aí pra gente. Mano, em primeiro lugar, eu fico muito feliz, né? Porque, não sei se vocês sabem, gente, aí é a profissão que vai ter no céu. Né? Vai ser mantido. Não sei como você se sente, Muito João, bom. porque assim, a psicologia vai acabar, né? Se todas as dores todas as lágrimas vão ser enxugadas, então acabou. A medicina, mas a engenharia florestal vai estar lá, firme e forte, persistindo, né? Mano, e é muito especial, assim, é muito especial a gente olhar, eu acho que não apenas esse processo da administração, mas para nós que seguimos Jesus, a gente percebe, o que fica muito claro para mim é que toda a compreensão de evangelho que a gente tem parte da doutrina da criação, parte de como a gente entende o meio ambiente. Então, o meio ambiente ocupa um lugar muito central nas escrituras, né? E quando a gente vai lá para o Deuteronômio e vê como Deus trata essa relação, né? E ele falando com o povo, olha, se vocês obedecerem e guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser bem-sucedidos. Mas se vocês não guardarem o que eu estou ensinando para vocês, vão vir doenças, vão vir pestes, vão vir secas, desmatamento, enfim. Todas essas crises, vai vir uma crise climática, né, em resumo, sobre vocês. Então, assim, é muito especial mesmo, trabalhar essa relação entre a fé e o meio ambiente, ter essa oportunidade de cuidar daquilo que Deus fez, né? De
olhar para aquilo que Deus fez e poder atuar diretamente naquilo, entendendo assim, olha, essa criação está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Isso que Deus fez, o meio ambiente, a natureza, quer que a gente atue diretamente. Quer que a gente olhe para eles como irmãos, né? Igual São Francisco de Assis falava, a natureza é a nossa irmã. Então, existe todo esse olhar de carinho, e é muito especial poder fazer parte disso, assim. Cara, muito massa. E acho que isso que você falou me fez lembrar, né, que quando a gente olha para as escrituras, né, quantas vezes a gente vê, né, Jesus fazendo analogias ou dando alguma explicação e utilizando, né, exemplos voltados para a natureza, né, tipo, cara, eu sou a videira verdadeira, né, vocês são os ramos, né, quem permanece em mim, né, cara, então a gente olha tudo isso e vê, né, a relação, né, que as escrituras, né, nos colocam em participação com a natureza. E, cara, uma pergunta que eu quero te fazer, e trazendo bastante para esse contexto, né, de Gênesis 2:15, que está escrito assim, né, o Senhor, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né, então essa perspectiva de cultivar e guardar, e, cara, a gente sabe que é um dever nosso cuidar daquilo que o Senhor nos deu, né, nós somos como devemos ser bons mordomos aqui nessa terra, com tudo que o Senhor entregou na nossa mão, seja de recursos naturais ou, enfim, financeiros, chamado, vocação, enfim, tudo que o Senhor nos entregou. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós temos necessidades pessoais e sociais também, né? Como sociedade, nós precisamos de estradas, nós precisamos de recursos, né, para produzir medicamentos, enfim, tantas outras coisas. E eu queria te perguntar, mano, como que deve acontecer essa relação entre o cristão, o meio ambiente e esse consumo? Aí, partindo um pouquinho também desse lado da psicologia aí, ambiental, né, que você já faz parte também. Mano, eu acredito muito, eu entendo muito sim primeiramente que nós temos sido maus mordomos da criação. A gente tem sido péssimos mordomos. E a crise climática, tudo isso que a gente tem visto e vivido é uma grande prova disso. Então a gente vê ano após ano as enchentes, a gente vê ano após ano a temperatura aumentando, e aí aquela velha história que a gente escutava na escola. A crise climática vai chegar, daqui a tantos anos vai chegar. Não vai chegar, agora chegou. Agora a gente vai começar a colher consequências de não termos dado ouvidos à palavra de Deus, a forma que Deus orientou que a gente cuidasse da criação, né? Então, assim, ser bons mordomos da criação passa por a gente observar as escrituras e entender como ela manda a gente cuidar da criação, né? Por exemplo, ela fala sobre o descanso da terra, fala que a gente deveria deixar a terra descansar de tempos em tempos, fala sobre a domesticação de animais, como deveria ser, enfim, N orientações. Então nós temos sido maus mordomos. E eu acho que tudo isso parte inicialmente assim, de uma má relação que a gente tem com a visão com o meio ambiente, da nossa visão com o meio ambiente. A gente acha que são coisas distintas. A gente olha e fala assim, existem uns recursos ali, eu preciso explorar e eu preciso cuidar, como se fossem coisas que caminham em lados opostos, e não. São coisas que caminham juntas, que precisam caminhar juntas. E essa é a chave que precisa mudar na nossa mente. A gente não é uma disputa entre conservação, entre preservação, entre cuidar do meio ambiente e poder consumir. Não é uma disputa. Não é. No nosso caso cristão, é um olhar realmente sobre o que é ser cristão, sobre como nós devemos consumir, né? Mas para a sociedade de forma geral, é trazer esse entendimento que existem formas alternativas de se consumir. Que a gente não tem que destruir tudo para poder alcançar a felicidade. Existe muito esse paradigma da felicidade, né? Porque a gente fala assim, tem que preservar as florestas, mas no calor que tá, eu quero usar ar-condicionado. Isso é um problema, entendeu? Assim, e a gente precisa começar a fazer essa reflexão de quanto nós estamos dispostos, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa chave. Não são coisas opostas, são coisas convergentes. A gente precisa ter esse olhar que eu sou parte do meio ambiente.
Deus, quando ele criou todas as coisas, antes de criar o ser humano, ele criou tudo que o ser humano precisava para sobreviver. Então, eu preciso entender que se eu destruir tudo que Deus criou antes, eu não sobrevivo enquanto ser humano. É isso que precisa mudar na minha mente. Então, quando eu falo assim, cara, eu posso diminuir o consumo de carne, porque hoje uma das grandes questões da emissão de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento, e é um desmatamento para a produção de gado e para a produção de alimento para o gado. Né? Então, posso reduzir meu consumo de carne, que vai diminuir a demanda do mercado pela produção de carne e vai colaborar. Isso é eu entender que eu quero sobreviver. Isso é eu entender que, se continuar do jeito que está, as coisas... A gente tinha um panorama de 20 anos, né, para a Amazônia, por exemplo, não entrar no processo de desertificação. Isso caiu para 5 anos. A gente tem menos de 5 anos para poder mudar as coisas. Né? Então, para poder mudar toda essa cultura de consumo desenfreada, que na verdade é a cultura do ser feliz, né, desse hedonismo, e que na verdade é pecado, entendeu? É pecado. Então, eu preciso fazer essa mudança de chave. Outro exemplo muito prático, assim, a gente tem uma cultura do fast fashion, né? Então, eu vou hoje na loja de departamento do shopping, compro uma roupa, aí mês que vem eu vou lá, compro outra, e isso é tão absurdo que existem ilhas de descarte de roupa que existe uma região todinha, eu não lembro agora onde, mas ela é todinha, só de fast fashion. O que sobrou e a galera jogou ali, porque ninguém mais vai comprar, e porque precisa de mais, e precisa de mais para repor, precisa de novas peças, novas inspirações. Nossa. Isso é muito absurdo de se pensar. Então eu preciso começar a mudar a chave da minha mente e falar assim, cara, eu posso aproveitar minha roupa por mais tempo, eu posso comprar, dar uma olhada primeiro no bazar antes de comprar. Né? Eu posso trocar roupa, peças de roupa com amigos que vestem o mesmo tamanho que eu, enfim. Todas essas atitudes que são mais conscientes, que tiram a pressão do meio ambiente. Porque não é uma guerra, eu volto a repetir, não é uma guerra. A questão é, nós, enquanto seres humanos, a gente tem pressionado muito o meio ambiente. E essa pressão que a gente coloca leva a gente para um modelo de consumo que é insustentável. Não tem como manter. Então, a gente precisa diminuir essa pressão que a gente tem colocado no meio ambiente e realmente entender que a gente faz isso para a glória de Deus, realmente entender que a gente faz isso porque é um dever e realmente entender que quando a gente não vive uma vida que pressiona menos o meio ambiente, de forma consciente, a gente está pecando. A gente está pecando contra a criação de Deus. E está pecando contra Deus através da criação dele, né? Através do nosso trato com a criação dele. Muito bom, mano. Cara, eu acho que isso que você tocou, né, do assunto do hedonismo, né, do prazer como bem supremo, é algo muito importante da gente falar nos dias de hoje, porque até que ponto, né, vale o futuro, né, de uma raça humana, o futuro, né, do meio ambiente, né, o meu prazer somente em ou, né, uma roupa que eu estou usando ou numa comida que eu estou comendo. Mas, cara, para a gente mudar isso, a gente está falando de mudança de cultura, né? E, cara, queria pedir tua opinião. Como que você acha que a gente consegue fazer isso, trazendo uma conscientização para a população, para que haja um maior entendimento e haja um engajamento social para que a gente venha preservar mais, né, as florestas, enfim, todos os nossos recursos? Mano, vou te dar duas perspectivas, viu? Eu acho que, enquanto seguidores de Jesus, a gente precisa começar pelas nossas comunidades religiosas. Assim, muito bom. Porque se a gente não mudar essa realidade dentro das nossas igrejas, a sociedade não vai ver. Né? A igreja, na reforma protestante, ela puxa todo o desenvolvimento social. Assim. Então, toda a base da biologia, por exemplo, o pai das ciências modernas, da microbiologia, da genética, todos esses caras eram seguidores de Jesus. Beleza? Eram cristãos. E eles revolucionaram. Eles trouxeram luz sobre esse tema. A gente precisa, enquanto cristãos, hoje, trazer luz de novo sobre esse tema. Começando pelas nossas igrejas. Começando pensando as atitudes das nossas igrejas que são insustentáveis, gente. Por exemplo, um exemplo bem prático. O nível de descartáveis que a gente consome na igreja. Assim, é absurdo. É absurda a quantidade de descartáveis que a gente consome dentro da igreja, nos nossos eventos, enfim, na nossa dinâmica, né, de ser cristão, de praticar a nossa fé. É muito absurdo. O plástico, ele não se decompõe, né? Ele vira microplástico
A gente sabe hoje aí essa problemática que a gente vive, por exemplo, de já começar a se identificar plástico na corrente sanguínea, no pulmão dos seres humanos. Isso é terrível, assim. Então a gente precisa mudar. Tem uma igreja que eu conheço no Acre, que eles têm um programa muito legal, que é, por exemplo, de coleta de óleo. Então, porque o óleo é um outro problema, né? O óleo, ele vai... O descarte inadequado do óleo, descarta o óleo direto na pia, esse óleo volta para os mares, e, enfim, impossibilita o tratamento da água, e gera uma série de problemas. Essa igreja começou a fazer a coleta na igreja, instalou um ponto de coleta na igreja de óleo usado, e eles vendem esse óleo. Geram recurso da igreja, porque tem empresas que compram, né, esse óleo usado, porque o óleo é caríssimo, assim, pagam bem por esse recurso. Conheço uma outra igreja também, que eles têm uma área gigante, e eles vão dedicar parte dessa área para poder reflorestar, fazer o reflorestamento, compensação de carbono. Conheço uma igreja no Pará, que trocou todo o sistema de energia deles por energia solar. Enfim, são bons exemplos para a sociedade. A gente tem que entender, enquanto igreja, que o nosso constrangimento social que a gente faz hoje é um constrangimento ético. Então, é pelo nosso modo de viver. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, cara, eles vivem diferentes. A forma deles lidarem com a criação é de verdade uma forma de alguém que ama essa criação. Para eles, realmente é importante. O grande problema é que o nosso discurso é um e a nossa prática é outra. E aí as pessoas olham e falam assim, se eles que são os detentores da moralidade não estão vivendo, quem dirá eu que sou um pecador, né, que já estou no inferno aí. Então as pessoas, elas têm, na cultura brasileira, que é uma cultura cristianizada, assim, esse pensamento é muito recorrente. Assim. Então as pessoas, elas ainda olham para a igreja como esse padrão ético-moral a ser seguido, a ser vivido, né? Os princípios cristãos ainda imperam na sociedade. Então a gente precisa começar a dar bons exemplos na área do meio ambiente também. Desenvolver plano de educação ambiental, tratar esse cuidado com a criação nas salas de escola dominical, entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto, enfim, tudo isso. Agora, para a sociedade, de forma geral, se a gente fosse fazer esse movimento da sociedade para as questões ambientais diretamente, eu acredito muito que a gente tem um caminho das políticas públicas, de apoiar e de investir e fazer pressão política em políticas públicas que defendam o meio ambiente, que exijam o fim do desmatamento, porque, só para contextualizar um pouco, a emissão de gás de efeito estufa no Brasil está ligada ao desmatamento, né, como eu falei. Enquanto nos outros países está ligado aí ao petróleo. Né, mas no Brasil é o desmatamento. Então, por isso que a gente sempre fala, e você sempre vai ouvir falar. Quando fala de meio ambiente no Brasil, você vai ouvir falar sobre o fim do desmatamento. Né? Então, a gente investir nisso, e aí tem várias formas, o site do Senado, da Câmara, enfim, esse acesso aos políticos pedindo que eles se comprometam com a criação de Deus, né, se comprometam com o meio ambiente, e também se engajando em causas locais, no bairro. Né, essa promoção da sociedade aí em causas locais ali para poder mudar essa realidade dentro do bairro. E ter isso como um movimento, como uma reação em cadeia, porque o meio ambiente ele tem esse poder. Ele vira uma reação em cadeia e as pessoas começam a se engajar, e aí você faz aqui no seu bairro, daqui a pouco outro bairro está copiando porque foi legal. Enfim, são aí as duas formas que eu vejo. Mas aqui eu acredito que realmente funciona é quando a igreja puxa o negócio. Muito bom, muito bom. A igreja ela tem um poder que ela desconhece. Mas a gente mudou a história. A gente, assim, os movimentos sociais todos partem da igreja. E a gente perde esse contato com a sociedade com o tempo. Mas existe esse lugar para a igreja se envolver com a sociedade sem abandonar Cristo. Sendo fiel às Escrituras. Né? E a gente precisa reocupar esses lugares para poder ser realmente eficientes. Porque a nossa causa é diferente. Nossa causa realmente é o nosso compromisso com a nossa fé. Nossa causa realmente é o nosso compromisso com Cristo, com a palavra de Deus, com o que Ele pede. Não é simplesmente uma causa pela causa que daqui a um tempo outra coisa vai vir e vai ocupar meu coração. Não é. É realmente um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Mano, muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que só um adendo, se você me permitir, cara, eu acho que um papel também voltado para a sociedade
é através da educação, né? Sim. Cara, sem a educação nesse processo, eu vejo por... Eu não... Eu vim para Curitiba, morar aqui em Curitiba, quando eu tinha 17 anos, né? Então faz 7 anos que eu moro aqui em Curitiba. E eu ouvi falar essa história, até a minha noiva, ela fez parte disso também, de um projeto que a Prefeitura de Curitiba começou a lançar, esse projeto do lixo que é lixo e lixo que não é lixo. E isso começou muito cedo, cara, muito cedo. Tipo, as crianças de 2, 3 anos já começaram a aprender, né, a separar o lixo, a saber o que é lixo mesmo, né, o lixo orgânico e o lixo reciclável. E, cara, isso até hoje. Então, eu, por exemplo, vou almoçar na casa dos meus sogros. Aí eu pergunto, posso botar isso aqui no lixo? Isso aí é lixo que não é lixo. Não, isso é lixo. Entende? Porque foi todo mundo contaminado, e principalmente as crianças. E as crianças começaram a trazer isso para dentro de casa. Então, eu acho muito bacana, cara, tudo isso que você falou, e ainda coloco o plus da educação aí no meio. Mano, a gente percebe que tudo é uma questão de cosmovisão, né? Assim, da É, gente sair e além dessa camada externa, de como a gente se comporta e tal, e vai entrando nessa questão do coração mesmo, assim, como é a sua relação com o meio ambiente. Então, responder essa pergunta, né, e fazer essa mudança ali na cosmovisão que a gente tem ambiental, como a gente sim, enxerga o meio ambiente mesmo. Né? E a sim. educação, com certeza, aí. Bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. Mano, e para a gente encerrar, minha última pergunta para você é, assim como o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, ele diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Eu queria te perguntar, mano, como que o engenheiro florestal faz da sua profissão um ato para a glória de Deus? Cara, compromissado com a criação de Deus. O nosso compromisso, enquanto engenheiros florestais, precisa ser realmente de cuidar dessa criação. E, infelizmente, mano, a pressão para que se destrua essa criação, para que se faça de qualquer jeito os processos de legalização Uhum, ambiental, enfim, é grande nesse meio. E realmente não tem para onde, não tem como negar-se. É muita pressão, é muito dinheiro envolvido, e você precisa guardar o seu coração em Cristo e falar bem assim, não, o meu compromisso enquanto engenheiro florestal é com a criação de Deus. E aham, para essa criação sobreviver, eu vou agir de forma ética, da forma que eu aprendi na faculdade. É uma coisa que eu sempre falo quando eu vejo qualquer caso assim, né? Qualquer pessoa desrespeitando a criação uhum, profissional da área, né? Desrespeitando a criação, eu penso assim, cara, a gente teve a mesma formação, a mesma educação. Cara, eu me lembro claramente de uma aula que eu tive na faculdade sobre trabalho escravo, porque é tão bizarro o negócio que a gente precisa ter uma aula para falar que você não pode escravizar pessoas para poder atuar numa carvoaria. Entendeu? Você não pode colocar criança dentro de um forno de carvão, porque, entendeu? Então, assim, a gente teve a mesma aula. Então, não existe desculpa. A formação foi igual. uhum, A gente sabe como fazer isso sem destruir o meio ambiente. A gente sabe como fazer esse manejo, essa exploração, esse uso das florestas, sem pressionar ela de tal forma que ela não consiga se recuperar, o que abra áreas nela que vão ser irreversíveis. A gente sabe. uhum. Então a gente precisa, enquanto seguidores de Jesus, ter esse compromisso e sustentar esse compromisso, de falar assim, não, eu vou agir assim, eu vou trabalhar assim. Então, quando chegar um documento para você assinar de uma área de preservação que não pode ser mexida, por exemplo, uma área de preservação permanente, você não vai assinar. Entendeu? Uhum. Quando quiserem que você use mais agrotóxicos, mais agroquímicos do que o recomendado, porque para poder ter resultados mais rápidos, você não vai fazer. Porque o seu compromisso é com a criação de Deus, enquanto seguidor de Jesus. Entendeu? Então, é realmente ter essa consciência de a quem você serve e o que Deus pensa da criação que ele fez e de como Deus quer que essa criação seja cuidada. E aí sim você vai fazer para a glória de Deus. Top. Mano, sensacional. Sensacional mesmo. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar tudo que a gente precisava falar aqui nesse breve bate-papo. E queria que você que está nos ouvindo, né, se você tem pensado em seguir essa área da engenharia florestal, né, se você conhece um amigo também que já está nessa área, que você enviasse essa conversa para que ele possa ouvir também,
que ele possa ser edificado, né, através da vida do Carlos. E você que talvez esteja pensando nisso, né, que o Senhor possa estar despertando o seu coração para estar cuidando ainda mais do que nós, como cidadãos, né, da sociedade, devemos cuidar, né, do meio ambiente, das florestas, que você faça isso, né, através da sua profissão como um ato para a glória de Deus. Carlos, muito obrigado mais uma vez, mano, por ter topado participar. É um prazer imenso poder te ouvir. E, galera, você que está nos ouvindo também, obrigado por vocês terem ficado conosco até o final. Fechou? Tamo junto, João. Muito obrigado aí pelo convite. E se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, quiser deixar nos comentários também, né? Pode deixar. Quiser chamar no Instagram, nas redes sociais aí, pode chamar também. Né? Vai ser um prazer aí a gente tirar mais dúvidas e continuar esse bate-papo, né? Show de bola, mano. Prazerzão, tamo junto demais. E, galera, nos vemos no próximo Redimindo Profissões. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.